A inveja, portanto, é uma grande admiração, na maioria das vezes secreta, que a gente sente pelo outro, porque a gente quer ter algo que por ora não nos compete e que aquele outro indivíduo já possui. Do latim invidere, ou seria invidere? Alguém aqui fala latim? Não sei. Significa inveja. E inveja significa aquilo que está sendo visto de maneira enviesada. Ver enviesado, portanto, invejar significa não ver. E por que será que a inveja significa não ver? Geralmente a gente, quando inveja, a gente não quer ver o bem do outro, a felicidade do outro, as conquistas do outro. A gente tem desejo de ter aquilo pra gente, ou desejo de controlar como aquilo se manifesta na vida da outra pessoa, ou a gente tem uma vontade maligna dentro da gente de que algo dê errado, de que aconteçam infortúnios com aquela pessoa relacionados àquele bem, ou aquela conquista, ou aquela situação que você gostaria de estar vivendo, mas não está. E aí a gente sente inveja. Então, aí vem o termo mal olhado, olho gordo, aquele inglês eye devil, lá. E todas as simpatias decorrentes do mal olhado, né? Então, em várias culturas a gente tem até amuletos, né, que se usam, tipo o olho grego da Grécia, a mão de Fátima, né, que tem também vários significados como de proteção, mas geralmente tem um olho, né, aquele olho que tudo vê, que também é considerado um amuleto contra a inveja. A inveja, portanto, é uma grande admiração, na maioria das vezes secreta, que a gente sente pelo outro, porque a gente quer ter algo que por ora não nos compete e que aquele outro indivíduo já possui. Isso faz a gente questionar sobre várias coisas, né? Por que a pessoa tem e eu não? Será que a vida é justa e igualitária? A inveja, segundo alguns escritores, quando eu fui pesquisar mais a fundo sobre esse tema durante várias vezes na minha vida, já foi até motivo de revoluções. Então, a Revolução Francesa, por exemplo, tinha os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Uma das premissas era o questionamento que se tinha sobre por que existem certos privilégios ou méritos ou coisas que são cedidas a outras pessoas e para outras não, né? A algumas pessoas e para outras não. Então, a inveja sempre foi considerada um tabu na sociedade por ter sido sempre tão excluída, sido um assunto tão sombrio e mal visto. Ela nunca é falada. Pouquíssimas vezes eu tenho, assim, posso falar por exemplo próprio, pouquíssimas vezes na minha vida eu tive pessoas próximas ou amigos que chegaram numa boa pra falar isso pra mim ou que admitiram estar com aquela dor porque queriam ter alguma coisa que não tinham e que eu tinha naquele momento, e eu achei uma atitude muito digna. E eu também, quando senti isso e achei que era apropriado pra pessoa ouvir e que ela conseguiria lidar com aquela sensação comigo, também já resolvi abrir, e todas as vezes que isso aconteceu foi muito positivo e limpou, assim, a relação, a nossa própria sensação de incapacidade que é atrelada à inveja. Mas tem um ponto muito importante que eu fiquei pensando sobre a inveja, que é assim, todas as vezes que eu me vi sentindo inveja ou que eu vi as outras pessoas sentindo inveja, o assunto com o qual você tá lidando, que você sente a inveja, geralmente é um assunto que realmente cabe a você e que te compete. A não ser que realmente seja uma diferença muito distante da sua realidade. Tipo, nossa, eu queria muito ser bilionária. Sorry. Acho melhor nascer de novo. Mas quando é alguma coisa que realmente é uma habilidade que você pode conquistar, trabalhar, construir, geralmente aquele assunto te compete. Então, profissionalmente, por exemplo, em alguns casos eu já vi pessoas, quando eu não tinha, por exemplo, canal do YouTube, falando sobre coisas que eu falava, nossa, mas eu poderia falar sobre isso. E no fundo eu sentia aquela pitada de inveja. Como nesse ponto da minha vida eu já estava um pouco mais trabalhada em relação a esse assunto, eu já tinha sentido isso várias vezes, já tinha lidado com esse tabu, em algum momento, depois de muita insistência comigo mesmo e de outras pessoas, eu resolvi que eu ia trabalhar nessa direção. Quando a gente começa a trabalhar nessa direção, a gente vê que de fato existia uma capacidade latente, em potencial, ou que estava adormecida, e que é até
uma gratidão que a gente sente pela outra pessoa e por essa sensação de ter vivido aquilo, porque isso desperta a gente pra ir atrás dessa coisa. Aí é importante entrar no outro assunto, que é invejar aquilo que o outro tem como uma forma positiva de sentir inveja. Então vocês devem estar se perguntando, nossa, mas será que tem inveja boa? Será que tem inveja ruim? Como é que é esse negócio de inveja? Inveja é inveja, né? Eu acho que a gente não pode ficar também moralizando a inveja mais do que ela já é jogada pro lixo. Inveja é uma sensação humana e, como tal, ela deve ser tratada com um pouco mais de naturalidade e honestidade, porque, seja honesto consigo mesmo, é melhor você admiti-la do que escondê-la pra você ir em direção atrás do seu próprio crescimento. Então, é uma atitude mais inteligente e egoísta você admitir a inveja. Mas uma vez que você já admitiu e que você já conseguiu lidar com isso como sendo uma coisa menos tabu, isso te leva na direção de andar em busca daquilo que você quer conquistar. E quando você começa realmente a ver os resultados de uma construção que você faz, que a própria inveja te impulsionou a ter, você começa a ver que aquilo que você invejava do outro não era necessariamente aquilo que você queria ter. Ninguém tá falando aqui pra gente ter cópias, né? Tipo, direitos autorais, gente, pelo amor de Deus, né? Cada ser humano é único, a gente pode se entrosar em vários temas, em vários assuntos, em várias áreas, mas cada pessoa expressa determinados assuntos de uma maneira diferente, né? Então, a maneira como vocês comemoraram o Dia dos Namorados certamente não foi igual à maneira que eu comemorei. Eu comemorei comendo pão de queijo e edamame. Enfim, cada um tem suas preferências. Então, a gente não tá falando pra ser igual, mas a gente tá falando pra ir em direção a uma conquista. A inveja, até considerada pela Bíblia um dos maiores tabus da humanidade, só chegando perto do tema sexualidade, né? A inveja é considerada um pecado capital. Então, por ser considerada um pecado capital, o estudo dela fica muito indireto e mais difícil, né? De difícil acesso, porque é algo que a gente sempre tem que manter escondido, né? Não dito, não falado, não vivido. E pensa bem, viver assim é um negócio que come a gente por dentro, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que se questionar se valem a pena serem mantidas e tratadas dessa forma, embora esteja na Bíblia, ou se vale a pena a gente explorar a nossa natureza humana do jeito que ela é.